Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo. Eu vou estar aqui resolvendo uma questão aqui do livro do David Johnson, dando sequência aí a essas resoluções aí de circuitos de primeira ordem, né? Então, aqui no problema ele pede o seguinte, né? Pede para calcular, né, a corrente I, né, para um tempo t maior que zero, se o circuito está em regime permanente em t zero menos, né? Como eu já falei em outros vídeos, né, essa nomenclatura aqui, né, de zero menos, isso quer dizer que é o momentos antes da ação, né? Ou seja, aqui a chave ela esteve aberta por um longo tempo, né? Então observa que tem uma seta aqui curvada, indicando aí um fechamento num tempo t igual a zero. Então, antes dessa chave fechar, né, o circuito esteve, como o problema mesmo diz, num regime permanente. Então, ela ficou aberta o tempo suficiente para que os capacitores aqui se carregassem. Então, para raciocinar aqui o exercício, né, e trazer aqui o que se pede, que na verdade o que o problema está querendo é o comportamento aqui da corrente nesse ramo aqui, né, onde está essa chave. Então, nesse instante t0-, né, que é o momento em que o circuito esteve em regime permanente, né, a chave esteve aberta. Então, iremos analisar aqui como que se carregou, com que valor de tensão, né, os capacitores se carregaram, porque isso será um dado importante no momento em que no momento que nós iremos analisar aí a, a corrente, né, o comportamento da corrente quando a chave for fechada. Então, nesse primeiro momento, nós fazemos essa análise, né? E uma forma aí, né, de facilitar essa análise, né, é sempre bom redesenhar o circuito, fazendo aí as considerações do cenário, né, antes da chave ser fechada. Então aqui, antes da chave ser fechada, né, o circuito ele estava dessa forma aqui, né. Então, se nós observarmos, né, e baseado aí na teoria que já foi dita, no caso aqui o circuito ele é de corrente contínua, né. Então, nesse caso, quando o capacitor ele atinge o seu regime permanente, né, o seu estado estacionário, a fonte vai enxergar esses capacitores como uma chave aberta. O que isso quer dizer? Que se ele é uma chave aberta, então não há corrente circulante aqui nos ramos onde os capacitores estão. Então, se não há corrente, né, no circuito, nos ramos, né, então não há queda de tensão sobre esses resistores, né. Consequentemente, não haverá queda de tensão também sobre esse resistor aqui. Então, nessa configuração de estado permanente, é como se essa fonte estivesse ligada diretamente aos terminais dos dois capacitores que estão em paralelo. Então, isso quer dizer que a tensão a qual esses capacitores se carregaram é igual à tensão da fonte, por causa da configuração em que o circuito está. Tá? Se fosse uma outra configuração, aí não dava para afirmar isso. Mas nesse caso aqui, pode-se afirmar que a tensão inicial, né, nos capacitores, né, nessa condição aqui, é igual a 50 volts. Então, numa primeira análise, né, já definimos aqui que a tensão que foi armazenada, né, nos capacitores, né, no instante t0-, né, é igual a 50 volts. Aí agora, né, já que temos aí um dado inicial para as tensões nos capacitores, isso vai ser relevante para o que queremos calcular. Então agora podemos analisar o circuito no momento em que a chave é fechada. Então, nesse instante em que a chave é fechada, haverá aqui um curto-circuito, né? Colocando aí o potencial zero, né? A gente pode dizer que aqui é nossa referência. Essa referência é zero.
E aí nesse momento, né, a chave fechada, vamos estar colocando esse potencial zero aqui nesse ponto. Então analisaremos o circuito da seguinte maneira. Então no instante T0+, né, que é o momento em que a chave é fechada, então, só lembrando das características do capacitor, né, então o capacitor ele não admite uma mudança abrupta de tensão. Então, se antes da chave ser fechada, né, estava armazenado uma tensão em seus terminais, né, que era de igual a 50 volts, que foi calculado aqui, então imediatamente após a chave ser fechada, essa tensão ela vai permanecer armazenada no capacitor até que se vença aí o tempo, né, transitório, né, onde esse capacitor ele vai estar ali se descarregando, né, ou alterando seu valor para um outro valor. Nesse caso aqui, o capacitor vai estar se descarregando. Por quê? No momento em que fecha aqui a chave, observa que esse resistor ele é conectado aqui em paralelo com a fonte, e esse resistor aqui ele é conectado aqui em paralelo com o capacitor, assim como esse resistor aqui também é conectado em paralelo com esse capacitor. Então aqui o capacitor ele vai estar se descarregando, né, sobre os seus respectivos resistores, né, no qual eles estão em série aqui. Porém, né, não é isso o que nós queremos analisar no momento. O que queremos analisar é o comportamento aqui da corrente que vai circular aqui nessa conexão aqui, né, onde estava a chave. Num primeiro momento, o que nós podemos observar é o seguinte: se nesse caso aqui, né, como esse resistor aqui foi colocado em paralelo com essa fonte aqui de 50 volts, então essa corrente I1 aqui, ela será igual, né, usando aplicando aí a lei de Ohm, I1 vai ser igual a 50 dividido por 10. Isso quer dizer que I1 de 0+, né, que é o momento que a chave é fechada, será igual a 5 amperes. Então isso aqui é um dado. I2, né, I2 e I3, se nós observarmos aqui, né, o potencial que vai estar aqui é zero, né? Então, se eu tenho uma tensão armazenada aqui, né, e esse resistor vai estar em paralelo com esse capacitor, então eu posso dizer que a corrente que vai estar aqui atravessando aqui esse resistor será a tensão nos terminais do capacitor dividido pela resistência desse resistor, né? Então essa corrente I2 será igual a 50, né, dividido por 5. Isso implica que a corrente I2 de 0 mais será igual a 10 amperes. E de modo semelhante, podemos calcular a corrente I3, que vai ser 50 dividido por 10. Que vai dar 5 amperes. Então aqui temos aqui, né, os valores, né, iniciais aqui das correntes I1, I2 e I3, né?
Então, uma vez conhecido aí os valores iniciais, né, de cada corrente, né, cada ramo, verifica, e pela análise da lei dos nós, né, como está aqui, né, que é a corrente I, né, 0 mais, que é a corrente imediatamente após a chave ser fechada, ela será igual, né, considerando aí, convencionando, né, que todas as correntes, né, estão convergindo aqui para esse nó, está saindo da corrente I, então eu estou considerando aqui que o somatório dessas correntes, né, I1, I2 e 3 resulta na corrente I. Então, equacionando aqui, né, a expressão, então temos aqui I de 0 mais vai ser igual a I1 de 0 mais I2 de 0 mais I3 de 0 mais. Substituindo os valores já calculados, né, chegamos aí que a corrente, né, em I de 0 mais ela será igual a 20 amperes. Né. Isso é um dado importante para podermos aí, nos basearmos aí quando chegarmos na solução do problema. Agora, né, perceba que nós temos dois elementos aqui que são armazenadores de energia. E como se sabe, né, eu já falei isso em vídeos anteriores, que eles têm alguns comportamentos. Na verdade, ele tem um comportamento na condição transitória e em regime forçado, né, que é o regime em estado permanente, né, principalmente quando estamos trabalhando aqui com corrente contínua, né, então eles vão ter esse comportamento. Então, nesse caso aqui, né, podemos analisar o circuito da seguinte maneira. Como sabemos que a corrente aqui será um resultado, né, será o somatório das correntes, né, de cada ramo aqui, né, proveniente aqui da fonte de tensão, da tensão armazenada em cada capacitor, podemos analisar aqui o comportamento de cada corrente, né, ou seja, a contribuição de cada elemento para compor aqui essa corrente usando aí a superposição, né. Isso seria um método até mais prático para estar analisando do que se fosse aqui fazer equacionamento por malha e tal. Então eu sugiro ir por esse caminho. Então, aplicando aqui a equação, aplicando aqui superposição, podemos chegar aí na solução, né, para a corrente. De que maneira vamos proceder nessa análise, né? Então vamos dividir aqui, né, vamos analisar primeiro aqui a contribuição da fonte de tensão na corrente I. Então, pela técnica da superposição, quando se analisa um componente, né, se anula os outros, né? Então, considerando que quando o capacitor está carregado, ele pode se comportar, né, ou pode ser assemelhado, né, com uma fonte de tensão, então, pela análise lá de superposição, quando você tem um circuito, né, com mais de uma fonte, né, então fonte de tensão independente, as fontes que não estão sendo analisadas, né, então elas são desligadas, né, ou seja, são desconsideradas do circuito naquela primeira análise. Então, analisando apenas aqui a contribuição da fonte de tensão, eu vou calcular qual é a sua contribuição para essa corrente I, né. Depois vou analisar a contribuição da tensão armazenada nesse capacitor aqui para a corrente I. E aí, quando for fazer essa análise, eu vou desconsiderar aqui momentaneamente a fonte de tensão e esse outro capacitor. E quando eu for analisar por esse, vou desconsiderar aqui esse capacitor, a tensão armazenada do capacitor e a fonte de tensão também. Ok? Aplicando aqui o método da superposição, né, como é um circuito linear, né, nós podemos fazer a análise dessa maneira, né. Então, o que se deseja aqui né, como já foi dito, é o comportamento, né, da corrente aqui nesse ramo, né, onde estava a chave. Calculamos aqui alguns valores iniciais, né, assim que a chave foi fechada, e fazendo aqui a análise, né, a contribuição por parte de cada elemento, né, então quando analisando aqui a contribuição
da fonte de tensão, né, aqui do circuito. Então, pela técnica, pelo método, né, da superposição, e como no caso aqui, né, os capacitores podem ser comparados, né, a uma fonte de tensão independente nesse momento da análise, então eu tiro ela do circuito, né, e analiso aqui a contribuição da fonte de tensão aqui. Então eu fiz isso aqui nesse circuito aqui, né. Percebam que esse ponto AB é esse ponto aqui, ó, ponto AB. São esses pontinhos aqui, ó, AB. Então a contribuição da fonte de 50 volts, né, na corrente I é de 5 amperes. Fazendo a mesma análise, né, para esse capacitor aqui, né, então eu vou desconsiderar aqui a fonte de tensão e esse outro capacitor. Então, analisando aqui, lembrando que nesse caso aqui, né, a corrente no capacitor, ela vai, na verdade, esse capacitor, né, toda a energia que foi armazenada nele, ela vai ser dissipada, né, por esse resistor. Então, em algum momento, essa corrente, ela não vai haver mais aí a circulação de corrente, né. Então, existe um comportamento transitório aqui, né. Então, a equação que vai modelar, né, esse comportamento, ela é definida por essa expressão aqui, que é uma constante seguida aí de uma exponencial, né, uma função exponencial. Então, aqui não tem a outra, né, que eu já falei anteriormente, né, que toda resposta, né, ela teria, a resposta completa teria uma parte forçada e uma parte natural. Nesse caso aqui, para um tempo infinito, né, a energia ela vai zerar, né, ou seja, essa corrente aqui 2 ela vai zerar. Então por isso que não tem a parte forçada aqui, né, ou seja, a resposta que representa a parte forçada, porque vai ser zero. Mas tem aqui a equação, a expressão que define aí esse momento transitório para I2. Então, considerando, para poder, né, determinar aqui o valor da constante B1, tomamos aí a corrente inicial, né, no momento em que, imediatamente após a chave ser fechada. E como nós já vimos calculado aqui, imediatamente após a chave ser fechada, a corrente I2 ela era igual a 10 amperes. Então, fazendo aí I2 de zero, né, ou seja, para um tempo t igual a zero, a corrente tem que ser igual a 10 amperes. Aqui é o t, né, substituído por zero, né, então a parte exponencial aqui vai a 1. Então resulta que a constante B1 é igual a 10. Então a equação ela será dada, né, ou seja, o comportamento da corrente 2 é modelado por essa expressão aqui. Essa constante 2 aqui é devido ao tau, né, que é calculado aqui, né, o tau é o produto aí entre a resistência, né, a qual o capacitor está se descarregando, né, vezes o valor da capacitância, né. Então, como a resistência aqui no caso é 5 ohms, né, e a capacitância aqui é 1 sobre 10 farad, e na expressão aqui, né, o tau fica no denominador, né, como o denominador é uma fração, então uma divisão de fração, repete-se o numerador e inverte o denominador. Então por isso que fica aqui menos 2t. Então a corrente 2 ela se comporta aí, né, ela é modelada aí por meio dessa expressão aqui. De semelhante modo, né, calculamos aí a contribuição do outro capacitor, né, que é a corrente 3. Também, como já havíamos calculado, né, no instante t igual a zero, a corrente 3 é igual a 5 amperes. Seguindo o mesmo raciocínio, né, da análise do capacitor anterior, né, temos aqui o tau, né, vai ser igual a 1 segundo. E a expressão que vai modelar o comportamento dessa corrente, né, vai ter essa mesma característica. Considerando aí o tempo igual a zero para definir aí o valor da constante, né, B2, chegamos a um valor de 5 amperes, ou o valor 5, né? E aí
a resposta, né? Ou seja, a função ou a expressão matemática que vai modelar o comportamento da corrente, né? E 3 é 5 vezes E elevado a menos T. Agora que temos, né, todas as contribuições aí, né, de cada elemento do circuito, né, para o ponto em que desejamos analisar, e como já vimos que essa corrente, né, no I é o somatório de todas as contribuições dos elementos que compõem o circuito, né? Então, como essa corrente ela é função do tempo, então temos que I de t vai ser a soma de I1 de t mais I2 de t mais I3 de t. Então temos aqui, né, I1 de t, né, vai ser sempre uma constante, né, que é 5 amperes, e I2 de t, né, tá aqui a representação, e I3 está aqui também. Perceba o seguinte, né, que só para confirmarmos aqui, né, tirarmos a prova, a corrente I, né, no instante zero é igual a 20 amperes, né? Então se nós substituirmos t aqui por zero, né, vamos ter que essa expressão exponencial vai a 1, aqui vai a 1 também, ficando aí a soma aí das 5, 10 mais 10, 20 amperes, no instante t igual a zero. No infinito, né, se nós olharmos para o circuito, passado um tempo muito longo, né, uma vez que o capacitor vai estar descarregando, né, sendo descarregado, então para um tempo muito longo toda a energia armazenada do capacitor vai zerar e vai apenas resultar nessa corrente aqui, que é devido à fonte de tensão, que aí vai ser I vai se igualar a I1, né? Então será só 5 amperes. E se nós observarmos aqui na expressão, como aqui é uma exponencial de expoente negativo, né, para um tempo muito longo, essa parte aqui vai tender a zero, aqui vai zero também, e resulta apenas no 5. Então tá aí uma resolução aí do livro do David Johnson, né? Caso vocês tenham entendido, né, a forma como foi resolvida a questão, se a explicação ficou clara, né, caso tenha surgido alguma dúvida, né, deixe aí nos comentários. E se gostou, né, comente, né, compartilhe aí com os amigos aí nas redes sociais que também tem interesse nesse tipo de assunto. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, isso aí vai ajudar a gente a ranquear os assuntos, né, os vídeos, né, para poder alcançar mais pessoas aí que tem interesse nesses temas. E continue acompanhando aí o vídeo, né, o canal, que eu vou estar postando aí mais outras resoluções aí sobre o tema. Então até uma próxima, um forte abraço.